Há um tempo atrás eu recebi uma pergunta de um amigo, na qual ele estava começando a investir, não necessariamente a investir, mas começando a estudar sobre investimento. E o que ele me perguntou é quais ações eu compraria com R$ 1.000. Pairou uma dúvida sobre mim e eu pude perceber que há muito tempo atrás eu comprei esses ativos, né? Eu comprei alguns ativos começando com pouco. E o que muito investidor pensa é que você começa com muito dinheiro, com um aporte absurdo e assim por diante. Mas na verdade você começa com pouco. E esse vídeo de hoje eu vou tratar exatamente desse ponto. Quais ações eu compraria se eu estivesse iniciando com R$ 1.000, tá? Então, antes de mais nada, o que eu quero deixar claro é que esse vídeo não é uma recomendação de compra. O que eu quero te ajudar aqui é de uma forma educativa, para que você consiga analisar os teus ativos em si, a forma como eu estou analisando, uma forma básica, para que você consiga começar a tomar suas decisões nesses ativos. E essa forma que eu estou trazendo aqui, ela basicamente vai te ajudar a não ter problemas na frente com ativos que de fato não façam sentido, não só para a tua estratégia de investimento, mas ativos que possam te render dividendos no futuro, tá? E o que é muito comum, na verdade, nós pensamos só basicamente nisso. Eu quero uma ação que está pagando dividendo, que paga dividendo. Não é o fator principal quando você vai analisar uma ação. Eu já falei num vídeo aqui sobre como você analisar uma ação. Vou deixar aqui no card aqui para vocês. E isso, na verdade, vai te dar uma base, basicamente, do que você precisa fazer, tá? Então, aqui no computador, na tela do computador, eu vou entrar aqui no site Investidor 10. E esse site eu costumo bastante usar ele porque ele basicamente me ajuda a entender um pouco como analisar um pouco melhor as ações, né? Porque isso é muito importante para a tua didática e até mesmo a parte de entender um pouco sobre números, tá? Então, a primeira ação que eu basicamente colocaria hoje se eu estivesse começando com R$ 1.000 é a Engie. É uma empresa do setor de energia. E é uma empresa maravilhosa, é uma empresa que entrega bons resultados para os seus acionistas como um todo. O primeiro ponto que eu analiso quando eu vou procurar uma ação, principalmente nos indicadores fundamentalistas, é basicamente analisar se a ação tem tag along. Eu volto a bater nesse ponto, algumas pessoas podem falar, mas de novo, tag along, tem empresas aí boas que não tem tag along. Mas assim, é muito importante você ter uma ideia que o tag along é basicamente um mecanismo de proteção para acionista minoritário. Então, ele te protege de uma eventual venda da empresa. Se um acionista majoritário ele resolve vender as ações dele no mercado, ou se resolve passar a empresa dele para outro controlador, você não vai ficar desprotegido. Você vai ter a oportunidade de vender as suas ações pelo mesmo valor que o acionista majoritário ele está vendendo, tá? Então é muito importante você ter isso em mente, porque o tag along aqui ele te ajuda a te proteger. Então, o que eu considero ali um tag along até 80%, você pode considerar investir nessa empresa. Eu invisto basicamente todas as minhas ações, poucas que tem um tag along de 80%. A grande maioria, digamos que 95% delas, 95% até mais, tem um tag along de 100%, né? Então, é o primeiro indicador. Alessandro, o tag along é o principal indicador? Não é o principal indicador, mas é um indicador que é o primeiro que eu olho. Eu, Alessandro, olho baseado na minha estratégia de investimento. Então, o tag along é uma das coisas principais ali que faz parte da minha análise como um todo. Descendo um pouco aqui no site, nós iremos agora para o segundo ponto que eu considero muito, muito importante, que é o crescimento da receita. Então, se vocês analisarem aqui, o crescimento da receita ele vai crescendo de uma forma exponencial, ou seja, do mesmo ritmo que eu gosto, né? A empresa sempre está crescendo e sempre apresentando bons resultados, né? Então, por ser uma empresa de energia, ela te dá bons resultados aqui. Então, se você vê que a empresa ela tem receitas recorrentes ali, um crescimento exponencial muito positivo, e é uma coisa que você pode olhar de uma forma bem clara, que ela não deixa de forma alguma a desejar. E o terceiro ponto, que é muito pautado, é muito lado a lado, digamos assim, com a empresa, que é os lucros, né? É o lucro recorrente, lucro constante. Então, se você olhar aqui dos últimos 10 anos, como você está vendo aqui, o lucro dela é uma empresa que sempre apresentou lucro para os acionistas, para a empresa. Entendeu? Então, é uma empresa que tem uma tendência boa de pagar bons dividendos, tá? O terceiro ponto que eu analiso dentro de uma empresa, que eu analisaria se eu estivesse comprando ela hoje, colocando na minha carteira,
são as dívidas. A dívida líquida sobre o patrimônio é 1,20, né? Então ela tem uma dívida muito controlada comparado às outras empresas do setor dela. É muito importante você analisar esse ponto. E claro que não existe uma regra, mas é algo que eu sempre coloco. A dívida líquida sobre o patrimônio, ela pode estar um pouco alta, mas você tem que analisar o porquê que a empresa está com essa dívida tão alta para aquele momento dela. Então, seria de base você entender o porquê daquela dívida alta e se de fato faz sentido você investir nela ou não, tá? Então, dívida é uma coisa muito importante. E o último ponto que eu analiso dentro da empresa é o setor. Por que eu analiso o setor? O setor é por conta do ser um setor perene, né? O que eu sempre falo, a empresa ela tem que estar num setor onde o ser humano, nós seres humanos, precisamos depender daquilo. Então, independente do que você faça, viagem, você sai de casa, fique fora vários dias, mas a tua conta de energia ela sempre vai chegar. Ela vai chegar ali para você pagar, independente do valor que você utilizar ali. Claro, vai ter uma diferença, mas você vai ter que pagar aquela conta. Então não existe a maneira de você não pagar a conta de luz. Se você não pagar a conta de luz, a tua luz é cortada e assim por diante, né? Então é muito interessante você analisar o setor. E o próximo ativo aqui, do lado financeiro, é uma empresa que eu gosto muito e que eu colocaria fielmente na minha carteira se eu estivesse começando hoje, que é o Banco do Brasil. Muitas pessoas não colocariam na carteira, alguns investidores não colocam porque é uma empresa estatal, mas assim, eu discordo de vários pontos que eles colocam lá. O Banco do Brasil é um banco extremamente eficiente comparado aos alguns bancos privados e recentemente ele teve um desdobramento de ações, né? Então é um bom sinal, o mercado vê como um bom sinal porque a ação cresceu muito, então ele desdobrou as ações para que haja mais liquidez no mercado, tá? Então é muito importante você entender esse ponto aí, que o Banco do Brasil é um banco muito, muito líquido. E voltando lá para a parte lá do que eu estava falando, a primeira análise é tag along, como eu tinha feito anteriormente. Se você olhar aqui o Banco do Brasil, aqui no site está meio... acho que está com algum problema, porque o site está mostrando 0,10. O Banco do Brasil tem 100% de tag along. Para confirmar isso, você vai lá no Status Invest. Sempre que você tiver uma divergência de informação, procura uma segunda opinião ali, alguma segunda análise, para você ter a certeza de que a empresa está tendo algum tipo de problema ou se é um problema do site mesmo. Como você pode ver aqui, ó, no Status Invest, 100% de tag along. O problema é o site aqui que mostra que está com algum problema. Enfim, o crescimento da receita, se você olhar, descendo um pouquinho aqui, você vê que o banco ele tem um crescimento de receita recorrente, né? Então é um banco extremamente eficiente, um banco sólido. Por mais que seja um banco estatal, a operação em si do banco é muito, muito ativa e muito eficiente. A mesma coisa vem aqui com os lucros do banco, né? O banco tem um lucro aqui muito, digamos que consistente. O banco não dá prejuízo, assim. E por mais que tenha algum tipo de problema, o banco é estatal, né? Se o banco tiver algum problema, o governo emite o dinheiro, imprime dinheiro. Diferente do banco privado, que se tiver algum problema, ele tem a tendência a quebrar. E infelizmente, o banco em si, por ser privado, não tem condição de imprimir dinheiro. Já o governo, sim. Então, é um banco, digamos aí, centenário, que passou por várias e várias crises. Então, ele está aqui no Brasil fazendo um excelente, digamos que, trabalho, principalmente para a área, o setor agro, né? Outra parte que vamos analisar aqui do banco são as dívidas, né? Então, se você olhar, o banco é um banco que não tem dívida, é um banco que não se alavanca, não tem dívida nenhuma. Então, se você perceber aqui, ele passa muito melhor do que todas as outras empresas que de alguma forma gera dívida e o banco basicamente ele não gera dívida. Alessandro, não apareceu aqui para mim, eu não consigo ver que de fato não tem dívida. Vou lá no Status Invest e aqui ele mostra aqui para você, ó. Ele não tem dívida. Então é um banco literalmente que não tem dívida. Ou seja, a instituição financeira em si não tem dívida, principalmente bancos, né? Eles não geram dívidas. E o setor, na verdade, é um setor, digamos que perene, né? Digamos não, é um setor perene, é um setor financeiro, né? Então, por mais que aconteça qualquer coisa com o mercado, você vai entender que o setor financeiro, ele sempre vai estar ativo. Sempre você vai precisar de um banco, você nunca vai deixar. Eu não consigo imaginar a humanidade não utilizar um banco para fazer compras ou ter recebimento de salário, pagamentos no modo geral. Então, não consigo ver um setor financeiro ser impactado. Claro que na pandemia teve impacto nos dividendos, os bancos não pagaram os dividendos, mas por uma decisão ali da judicial, mas assim, são instituições sólidas e que dificilmente você vai ter algum tipo de problema. Claro, você precisa fazer uma análise um pouco mais aprofundada no ativo que você está buscando, né? Não é simplesmente só chegar, olhar esses fundamentos aqui e você vai lá e comprar os ativos. Eu estou te mostrando o básico, com certeza esses dados básicos aqui vai te dar um bom norte aí para onde você vai seguir como um todo. E a última empresa que eu coloquei
colocaria na minha carteira, tendo hoje R$ 1.000, eu dividiria nessas 3 empresas, basicamente. É a Sanepar, né? A Sanepar é uma empresa muito querida aí pelos investidores, é uma empresa estatal, que é a empresa de saneamento, né? Então, se você olhar aqui os indicadores dela, primeiro ponto aqui que eu falei é a tag along. Então você vai ter que olhar que se a empresa ela tem tag along. Se você ver aqui, ela tem 100% de tag along. Então é uma empresa que está 100% segura. Então outro ponto interessante aqui seria a parte de crescimento da receita, né? Você vai olhar aqui que é uma empresa extremamente saudável, né? Ela cresce bastante a receita dela. Se você olhar aqui os últimos 10 anos, ela tem apresentado crescimento constante das receitas dela. E, consequentemente, os lucros, né? Os lucros delas, ela vem acompanhando bastante aqui. Ela paga dividendos para os seus acionistas, não paga com uma frequência tão boa, ela paga com uma frequência anual, ou seja, a cada ano ela paga os dividendos para os acionistas. E é uma empresa que está ali no mercado, que é uma empresa estatal. Como eu falei, algumas pessoas não gostam de empresa estatal, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu faço uma análise muito mais criteriosa para entender se essa empresa faz sentido para o meu portfólio ou não, tá? O outro ponto aqui é a empresa analisar as dívidas da empresa, né? É interessante isso, porque é fundamental você ter em mente o quão essa empresa está endividada. Então, se você olhar aqui, a dívida líquida da empresa sobre o patrimônio é muito baixa. A empresa quase não tem dívida. É uma empresa que é extremamente saudável. Ao mesmo momento que ela dá muito resultado, ela tem uma dívida muito controlada. Você pode ver que é uma empresa aqui extremamente saudável, tá? Então a dívida não existe. E o setor, como eu falei, é um setor também, o quinto ponto é o setor perene, né? Um setor de saneamento. Apesar de que o Brasil tem um grande problema com saneamento, muitas localidades do nosso país não tem um saneamento básico para muitas pessoas, a Sanepar ela atua no segmento de saneamento, é um setor que é perene, né? Então é um setor que dificilmente vai, só se houver uma catástrofe no mundo onde não vai haver saneamento, mas fora isso é um segmento que tende a crescer bastante. O legal do saneamento, que foi ali aprovado em meados de 2020, então a tendência é que mais empresas entrem no setor, que não fique só com o setor público, a iniciativa privada ela tende a entrar mais. Agora a Sabesp está se tornando uma empresa privada, a privatização dela foi aprovada, então assim, a tendência é que esse mercado cresça bastante também. Então assim, esse basicamente são 3 empresas que hoje eu colocaria na minha carteira. Eu colocaria isso agora? Não, eu tenho que fazer uma análise mais aprofundada. Eu aconselho a você fazer uma análise mais aprofundada, não só dessa empresa, mas de empresas que você vai colocar na sua carteira. E com certeza, o importante é você começar a investir. Se você pensar que o investimento que você está fazendo agora não vai surtir efeito no futuro, com certeza vai. Você tem que começar com pouco. Então são essas 3 empresas que eu, Alessandro, colocaria na minha carteira se eu estivesse começando. E para finalizar, antes de você ir embora, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Se esse vídeo fez sentido para você, clica no botão gostei, compartilha esse vídeo e faz com que esse vídeo seja alcançado por mais pessoas. Assim o YouTube vai entender que esse trabalho está sendo positivo para vocês e vocês de alguma forma estão sendo beneficiados com isso, tá? Eu te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau!